confirmando aqui com vocês, está todo mundo ouvindo bem, está legal o som. Estou aqui usando outro microfone hoje, queria saber se está funcionando bem no WhatsApp e no Instagram. No WhatsApp não, desculpa, no Facebook e no Instagram. A ideia hoje é bater um papo sobre previdência, tirar todas as dúvidas, tentar explicar o que aconteceu até agora, tentar explicar os próximos passos e saber o que é que vai acontecer na semana que vem. Se vocês puderem confirmando para mim como é que está o microfone, como é que está funcionando, se puderem me dar esse feedback aí, seria excelente. Tá? Que aí eu conseguindo ver aqui a questão do áudio está legal. Tá legal aí a questão do áudio, pessoal? Todo mundo está me ouvindo bem? Certo? Show de bola, bom saber disso. Tá? Vou explicar um pouco o que aconteceu até agora, dar um roteiro do que foi para o que vai acontecer em pouco tempo, tá? O que vai acontecer na reforma da Previdência até agora e o que aconteceu até agora e o que vai acontecer a partir da semana que vem. Vamos lá. Começa a explicação. Né? Primeiro, a PEC chega no início do ano, PEC 6/2019, das primeiras PECs enviadas em 2019. Essa PEC ela tratava da reforma da Previdência, foi enviado outros textos também, mas o texto principal tratava da reforma da Previdência, inclui capitalização, inclui estados e municípios, certo? Ela passou pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Em geral, os projetos de lei terminam na CCJ. Né? No caso da PEC, é o contrário. Ela começa na Comissão de Constituição e Justiça, certo? E vai para a Comissão Especial e vai para o plenário. Os projetos de lei, de forma geral, eles são conclusivos, né? Eles são encerrados na própria comissão, passando também pela CCJ. Caso encerrados, os projetos possam ser encaminhados e ser aprovados conclusivamente, inclusive na própria comissão, sem necessidade de ir a plenário. Em regra, só vai a plenário ou projeto de lei complementar, ou projeto de lei ou proposta de emenda constitucional, né, que tem a sua característica própria da necessidade de ser aprovado no plenário, com um quórum qualificado, né, um quórum diferente. No caso do PEC, o número mágico são 308 deputados. Esse é o número mágico para acontecer. Então chegou a PEC 6, né, na PEC 6 chegou, ela foi para a CCJ, foi aprovada na CCJ, foi apresentado relatório, salvo engano, pelo Arthur Maia, que fez o relatório, não lembro agora quem relatou, eu acho que era o Arthur Maia. O Arthur Maia apresenta na CCJ, é isso, o presidente era o Felipe Francini, e logo em seguida, Arthur Maia não, foi alguém de Minas Gerais, eu não estou lembrando o nome do relator agora. O relator foi o rapaz lá de Minas Gerais, salvo engano, do PSL mesmo, e depois ela vai para a comissão especial, montada a comissão especial, 46 deputados fazem parte, integram essa comissão especial, você tem uma fase de debates acontecendo, toda a fase de debates acontecendo, encerrada essa fase de debates, é apresentado um relatório, no caso, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, apresentou um relatório no dia, salvo o melhor juízo, dia 13 de junho, certo? Dia 2 de julho apresentou um relatório complementar, um voto complementar. Dia 3 de julho apresentou outro voto complementar. Né? O tema da live, para quem está chegando, é Previdência. Tirem todas as suas dúvidas sobre Previdência, tá? Esse é o tema da live. Eu trato isso aqui no Facebook como no Instagram. Então aqui eu não tenho... Talvez alguém puder ficar lembrando aí para mim, me ajudar, quem está acompanhando, para lembrar que o tema é Previdência. Né? Então a gente vai tocando em cima disso, tá ok? Ok, Juliana? Então, na sequência, chegou na comissão especial, no caso do novo partido que eu faço parte, que eu sou diretor legislativo da bancada, ficou com titulares o Vinícius Pô de São Paulo e o Paulo Ganim do Rio de Janeiro, com os suplentes a Adriana e o Thiago Mitrô, que eram os dois suplentes, né, que não só votariam na ausência do voto dos titulares. Isso foi, passou nesses relatórios, e a pergunta que faz aqui, já o Jorge perguntando, o que foi que aconteceu ali? Definhou, perdeu a proposta? Não, a proposta continua por volta de R$1 trilhão, ela circula em R$1 trilhão em 10 anos, ela se manteve nisso, então ela teve toda uma base se mantendo nesse valor, não houve alteração desses números, tá, Jorge? Manteve mais na verdade não está mais R$1 trilhão, está 990 bilhões, está quase, né? Está quase em relação ao que se pretendia, né, nos 10 anos, então ela está quase batendo isso. Houve um aumento de tributos com relação, para chegar a esse número, aumento de tributos com relação aos bancos, da contribuição social sobre o lucro líquido, foi retirado dos municípios, e meu maior problema, para mim, pessoalmente, foi retirado a capitalização, que é a forma de acabar com a pirâmide. Todos nós sabemos que a Previdência é uma pirâmide, ou seja, quem está trabalhando paga para quem está aposentado. Tá? A proposta envolve todo mundo. Envolve político, alguns policiais estão tentando sair da reforma,
espero que não consigam, tá certo? Mas, de forma geral, a reforma cabe todo mundo. Não cabe ainda aos militares, porque eles têm uma regra própria numa outra legislação. Mas todo mundo, político, todo juiz, promotor, todo mundo que tem, aspas, privilégios, foi incluído na reforma. Todos, sem exceção. Só os que já estão aposentados, que nada mexe para quem já tem a aposentadoria. O que eu lamento é que a ideia de capitalização não foi inserida ainda. Certo? Eu esperava que fosse agora, Miro. Eu queria que fosse agora. Era esse o meu objetivo. Eu queria muito que fosse agora, né? E para vocês entenderem como funciona a dinâmica. Vocês viram que na comissão especial, essa semana, são apresentados vários destaques, né? Isso é para entender a lógica do texto. O novo, por exemplo, direito a um destaque de bancada. Todo parlamentar pode fazer destaque individual, mas em geral eles não são apreciados, né? Mas todo partido pode apresentar destaque de bancada. Alguns mais, outros menos. Como só tem 8 deputados, ele só pode apresentar um destaque de bancada. O PSL e o PT, por exemplo, pode apresentar 3 destaques de bancada. Esses destaques eles vão ali ou para suprimir o texto ou para acrescentar algo no texto. Por exemplo, na comissão especial, só um destaque foi aprovado. O novo votou, inclusive, contrário a ele, né? O novo queria manter o texto, né? O novo não queria tirar o texto. Então, nesse destaque que foi votado na última semana, era um destaque relacionado a uma espécie de autorização de calote, certo? Uma espécie de autorização de calote e uma possibilidade desse calote aí não ser vetado, como estava na proposta original do Paulo Guedes, certo? Nesse momento agora, a gente está saindo quinta-feira, vocês viram que foi até a madrugada, né? Em geral, as sessões da Câmara são muito concentradas terça e quarta. É um ritmo de trabalho, trabalha 2 a 3 dias nesses 2 dias, certo? Então é um volume de trabalho muito grande, terça e quarta. Quinta-feira, em geral, tem sessão só pela manhã, não tem sessão à tarde. Foi até às 2 da manhã de quinta, foi até às 2 da manhã de quarta também. Na quinta eu não consegui ficar, porque eu tinha uma palestra para ministrar, mas na quarta eu fiquei lá até o fim, esperando a votação, né? A discussão, o encerramento da discussão e a votação da Previdência. Nesse momento agora, acabou essa fase. Eu vou já explicar, vou deixar as perguntas para o final, tá certo? Eu vou ver algumas aqui rapidamente, mas vou deixar as perguntas para o final. Mas acabou só para entender qual é o roteiro. O roteiro agora, ele encerrou na comissão especial, ou seja, o relator encerrou o seu trabalho na comissão especial e agora vai ao plenário. É o momento que eram 46, agora serão 513 deputados. E o número mágico, mais uma vez, o número mágico para a necessária nova Previdência são de 308 deputados. O número mágico são de 308 deputados. Mas vamos explicar aqui um pouquinho o roteiro aqui, que vai acontecer. Entre a comissão especial e o plenário, teria que ter necessariamente 2 sessões, né? Os prazos, em geral, na Câmara dos Deputados são contados por sessão, né? Não são contados por dia, né? Uma sessão, 2 sessões. A sessão só abre se tiver 51 deputados na casa, 1/10, né? Só abre uma sessão, só é possível abrir uma sessão se houver 51 deputados na casa. Ou seja, se teve sessão na sexta-feira, se tivesse sessão 1, se tiver tido uma sessão de manhã, na segunda, 2. Não teve sessão na sexta-feira, certo? Não teve quórum na sexta-feira. E agora, na próxima sessão, eles incluíram um projeto de lei para fazer primeiro. A pauta da próxima semana ela tem 2 projetos. Um PL, que trata do tema sobre pagamento de peritos, que deve ser votado, né? E que deve ser votado depois, não agora. E um outro, e a PEC, a proposta de emenda constitucional, tratando especificamente da reforma da Previdência. Mas para isso você tem que quebrar o que é chamado de interstício. Ou seja, esse prazo de 2 sessões, depois você vai ver mais na frente que tem um prazo de 5 sessões, é um prazo chamado de interstício, ou seja, é o tempo entre um momento e outro, tá? É o tempo entre um momento e outro que você vai ter esse interstício. Só pergunta aqui, no Facebook saiu o vídeo, foi, pessoal? Caiu aqui o vídeo, estão entendendo, estão me ouvindo? Só dá um feedback à turma do Facebook, né, que aparentemente aqui tem uma caída no vídeo. Tá? Então, assim, só para a gente entender, eu só ajustando aqui o meu roteirinho aqui, tá? Tem essa ideia de quebra de interstício para que possa funcionar isso. Mas vamos lá. Amanhã vai ser votado primeiro essa quebra de interstício, depois de quebrar a interstício, abre a sessão com um quórum vai esperar o 257 deputados, é uma coisa importante. Para abrir uma sessão, 51 deputados. Para abrir uma ordem do dia, você tem que ter maioria dos deputados da casa, ou seja, 257 deputados. Então você tem necessidade de ter metade mais um da casa,
né, são 513, você teria que ter 257 deputados para votar a reforma da Previdência, né, para abrir a ordem do dia. Aberta a ordem do dia, vai ser escrito um orador favorável, um orador contrário, pelo prazo de 5 minutos. Tá? Essa aprovação é por maioria simples. Tá? Depois da aprovação da maioria simples, vai ser inclusa na ordem do dia a PEC, já está até, viu? Já está prevista na ordem do dia, mas vai ser incluída a PEC. Essa PEC sendo incluída, tá? Começa a discussão da inscrição para a discussão da matéria. Tá? Em geral, forma fila para isso, porque todo mundo, obviamente, quer discutir a matéria e a esquerda tem muita experiência, né, em se inscrever atacando e defendendo e atacando a reforma. É muito comum essa coisa da esquerda entrar tanto na defesa de um projeto como na oposição do projeto. É estranhíssimo o que eles fazem, cara de pau mesmo, mas é comum eles fazerem isso. Tá? Mas em geral, começa antes, né? Sempre tem a possibilidade, né? Você já deve ter visto várias vezes, a retirada de pauta, né? O primeiro requerimento, entrou a pauta, começou, retirada de pauta, né? Vai começar, encerra a sessão, abre a nova sessão, requerimento para falar da mesa, requerimento para defender, retirada de pauta, um orador favorável, um orador contrário. Depois o governo vai apresentar um pedido para os requerimentos de adiamento da oposição. Depois de 5 retirar, você pode pedir o encerramento da discussão para poder votar. Quando inicia a discussão, tem várias maneiras de atrasar. É o que se chama aqui na Câmara dos Deputados de obstrução. Certo? Tem muitas maneiras de atrasar e, obviamente, no papel da esquerda, eles estão fazendo o papel de ser contrário, né, a ser contrário ao projeto que eles consideram ruins, né, que eles consideram, de forma geral, ruins. Mas eles podem atrasar, eles podem ter requerimento de retirada de pauta, eles podem fazer uma série de requerimentos para obstruir, tá? Para o que chamam aqui de kit obstrução. Mas depois também o governo pode apresentar o pedido com o intuito de prejudicar esse requerimento. Depois de encerrada, como se chama na Câmara, vencida a obstrução, você vai começar a discussão da matéria. 4 oradores podem falar por 5 minutos do requerimento da discussão. Certo? Pode ser que por um acordo, se é possível também, pode ser feito um acordo para permitir que mais gente, né, faça essa... Tá ruim aqui, o pessoal está começando a reclamar aqui. A internet aqui, para mim, tá rodando bem. Certo? Se tiver qualquer questionamento, eu vou falando aí. Mas, aparentemente, aqui, para mim, tá legal. Depois você vai ter o encerramento da discussão. Você vai ter... Esses 4 podem ser mais. Em matérias como essa, costumam ser mais. Mas o Rodrigo Maia já aprovou 2 PECs esse ano, uma tratando sobre a PEC que trata do orçamento impositivo e outra tratando da PEC que trata sobre medida provisória. Eles aprovaram em quase mais ou menos 1 hora aqui, 1h30, eles conseguiram fazer isso. Então, aparentemente, vai ser tranquilo. O problema é que a força da oposição agora é bem maior, né? Eu espero que estados e municípios convençam a fazer isso. Lembro que o texto ele vem igual saiu do plenário. Vou só mostrar aqui os requerimentos de adiamento que podem ser usados, só para vocês entenderem o que é obstrução. Primeiro requerimento pode ser votação de artigo por artigo, orador favorável contra. Depois, outro requerimento de votação artigo por artigo, orador contrário contra. Um requerimento de votação em globo de admissibilidade do destaque simples, ou seja, para desconsiderar o que eu chamei de destaque simples. Depois, votação em globo dos destaques simples. Depois, votação dos substitutivos. Você também tem 5 momentos de obstrução aqui, ó. Requerimento de retirada de pauta, tá? Requerimento de votação em globo, votação em globo dos destaques simples, votação, requerimento de votação por artigo, depois outro requerimento de votação por artigo, depois requerimento de votação em grupo para de destaques, depois votação do destaque simples, né? Em geral, os destaques simples não são aceitos, como eu falei, o destaque deputado não é aceito, é aceito destaque de bancada, né? Em geral, os destaques simples são inadmitidos. Ou seja, é possível mudar o texto ainda. É possível mudar o texto destacando emendas feitas na comissão especial, é possível destacar o texto, é possível também destacar o texto, fazendo destaque supressivo, ou seja, para retirar algo ruim do texto, que se considera ruim no texto. Tá? É uma informação, talvez uma curiosidade para vocês. A gente que vê de longe, normalmente na televisão, só se repara muito no orador, né? A Câmara foca no orador. Mas a parte dos acordos, da tentativa de negociação, e a negociação no ótimo sentido, negociação política,
que acontece na Câmara dos Deputados acontece ali naquele meio, você está vendo aquele tumulto ali de muita gente, é ali que estão acontecendo os acordos e as negociações para se chegar a um acordo sobre votação, encerramento de votação, né? Como aquilo vai funcionar. É ali que acontece. Então, assim, às vezes, em geral, inclusive se desvia muito do assunto quando vai a votação. O PT é useiro e vezeiro nisso. A esquerda, de forma geral, faz muito isso. Vai até o púlpito para dizer uma coisa que não tem nada a ver com a votação acontecendo. Zero a ver. Inclusive, essa semana, o Davi Alcolumbre, na sessão do Congresso Nacional, ele chamou a atenção do deputado da PT da Bahia, porque ele fez isso. Então, ele chamou a atenção que o tema não era esse, não tinha que tratar aquele tema, ele estava fugindo do tema completamente. E ele chamou a atenção em relação a isso. Então, vamos lá. Depois disso tudo acontecendo, ser vencido a obstrução, então, aos que vão acompanhar, a sessão está marcada para amanhã às 18 horas. Né? Os deputados estão remarcando o voo, uma parte chega na terça, tá? Então, eles estão nas 18 horas da segunda-feira, a sessão deve começar, e ela deve ir madrugada dentro, certo? Então, nos próximos dias, aí, terça, quarta, provavelmente quinta-feira, nós estaremos nesse processo aqui de votação que deve se encaminhar terça, quarta e quinta para isso, tá? Aí, algumas perguntas que eu vou responder um pouquinho antes. Alguns questionamentos eu vou responder um pouquinho antes. Estados e municípios podem votar para a reforma? Podem. O Novo, por exemplo, caso queira, pode fazer um destaque aí de bancada para pedir para votar estados e municípios. Capitalização pode voltar ainda nessa reforma agora? Pode. Mais uma vez, outra coisa que o Novo pode fazer também, por exemplo, o Novo, o PSD, o Cidadania pode fazer um destaque para voltar à capitalização. Nesse momento agora, é possível fazer isso, tá? É tranquilo fazer isso, desde que seja feito destaques de bancada. Mais uma vez, lembrando, partidos maiores, como o PT e o PSL, com mais número de deputados, eles têm 3 destaques. Partidos menores vão ter menos destaques. Como o Novo só tem 1 destaque. A oposição, pela programação da gente, vai ter 9 destaques. Nela terá 9 destaques sendo apresentados. E depois de voltar ao texto principal, a votação de cada destaque, cada discussão, cada coisa. Isso demora pra caramba. Então, isso deve acontecer durante todo o período. Uma PEC ela é votada no primeiro turno e depois ela é votada no segundo turno, tá certo? Depois vai votar no segundo turno. Há um interstício de 5 sessões entre a votação do primeiro turno, tá? Entre a votação do primeiro turno e a votação do segundo turno. São 5 sessões, ou seja, se, por exemplo, fosse aprovado amanhã, teria que ter sessão terça, quarta, quinta, sexta e só poderia ser votado na segunda-feira. Então, só seria na segunda-feira. De forma geral, o que é que aconteceu nas outras PECs votadas já esse ano? É uma quebra de exercício, né, quebrando as 5 sessões, e aí tendo a oportunidade de votar não daqui a uma semana, mas votar já amanhã. Lembra, por que isso é importante, pessoal, também? Que a Previdência está batendo um outro calendário que importa, que é o calendário da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que ser votada até o dia 17 de julho, porque senão não há recesso para isso, não para a Câmara para isso. Então tem que correr com a reforma da Previdência para conseguir chegar no recesso aí do dia 17. Então, por isso, inclusive, a previsão constitucional, isso, a abertura do recesso após votação da LDO. Então, semana que vem é possível, essa semana não é possível votar ainda a Previdência, quebrando esse interstício em 5 sessões e votando logo assim que acabar, assim que os destaques acabarem, já chegar votando ao texto no segundo turno da Previdência. Então, assim, é bem, vocês estão vendo que não é uma coisa simples, né? É um negócio bem, dá muito trabalho para conseguir fazer isso. Lembrando, todas as proposições relacionadas à Constituição têm que ser mudadas com 308 votos, certo? Tanto a PEC como o destaque. Então, o número mágico, mais uma vez, o número mágico é 308, tá? São necessários 308 votos para isso. Então, assim, a força que vocês estão aí defendendo a reforma é pressionar fortemente os deputados para votarem favorável a isso. Porque, para só entender uma lógica muito simples, hoje o orçamento da União é comprometido com 52% de previdência. Daqui a 10 anos, 80%, daqui a 15 anos, 120%. Então, assim, nossa situação é terrível em relação a orçamento. Nós precisamos ajustar isso o mais rápido possível para que a gente consiga fazer com que outras reformas necessárias. Essa é a primeira reforma, porque se não fizer, você não faz as outras. Esse é um ponto importante, né? Se você não fizer essa reforma agora, você não conseguirá fazer as reformas subsequentes, porque as reformas subsequentes é aquela história. É condição sine qua non de fazer uma reforma tributária, fazer a Previdência. É condição sine qua non de
fazer qualquer reforma estrutural do país com a reforma da Previdência, certo? O Novo, na comissão especial, fez um destaque do gatilho, que é a atualização automática, esse foi o nosso destaque, atualização automática da sobrevida sem precisar de mudança constitucional. Ou seja, o IBGE verificou que as pessoas estão vivendo agora, depois de 65 até os 90, automaticamente ele faz o ajuste, sem precisar de uma reforma constitucional para isso. Esse foi o destaque do Novo, né? Os parlamentares do Novo, o líder Marcel, e os parlamentares, o líder, vice-líder, Ganim, entrou, e os demais parlamentares devem decidir essa semana, acho que até amanhã mesmo deve estar decidido, qual destaque nós vamos apresentar, né? O destaque pode ser apresentado até o encerramento da discussão. Então, qual é o momento que a gente vai apresentar esse destaque, qual destaque será apresentado? É meu time quem faz o destaque, né? Quem faz a parte formal do destaque, mas a decisão do destaque, obviamente, são dos parlamentares. Eu tenho algumas preferências, entre as estados e municípios, vou para a capitalização, gatilho. Se eu tivesse 3 destaques, eu escolheria esses 3, né? Capitalização, gatilho, que foi o que a gente apresentou, e a volta dos estados e municípios. Então, seriam os 3 que eu apresentaria. O Novo só tem um, decisão fica aí ao nosso líder, Marcel Van Hatten, e aos demais parlamentares do Novo. Tá? Essa aqui é mais ou menos explicação de procedimentos, do que vai ter. E aí, se vocês quiserem perguntar qualquer outra coisa agora, eu vou começar a responder. Aqui o pessoal do Facebook, já eu volto para a questão do Instagram, pro Instagram, tá ok? Alguma dúvida, Rodrigo, com essa reforma definhada, de quanto será a economia prevista? Eu falei no começo, a economia prevista continua, não definhou tanto não, tá? Só para ficar claro. A reforma, o principal problema, o ruim para estados e municípios terem saído, é que se resolver agora, eles não precisam fazer um novo desgaste político para aprovar isso. Então, não definhou tanto, continua tendo por volta de R$1 trilhão. Né? Foi um destaque que foi passado na semana passada, que era que era a questão do calote, e também manteve a contribuição social sobre o lucro líquido, né, e travou o calote. Então, está mais ou menos 990 bilhões. Tiraram os rurais também, tá? Tiraram os rurais com um ponto importante. Mas lá na 871, que é a MP, tiraram a possibilidade do sindicato dizer quem era, né, trabalhador rural, só um local ivado de fraudes. Ganim garante, também acho. Estou com uma dúvida. O sistema de hoje, a pessoa se aposenta por idade com quanto no mínimo de contribuição? Hoje, ou se aposenta por idade, ou se aposenta por tempo de contribuição. Agora vai ser E. Vai ter que se aposentar por idade e por tempo de contribuição. A idade mínima será 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, o que eu acho um erro. As mulheres vivem mais do que os homens. Tá? Deveria ser, no mínimo, igual, 65, 65. Há a possibilidade de estados e municípios entrarem nessa reforma, claro, há a possibilidade real disso acontecer, mas depende, obviamente, de articulação política e estão jogando essa bronca para os governadores e prefeitos, né, para que isso aconteça. A Confederação Nacional do Município é favorável à reforma, né, concorda com a reforma, então acho que ela está bem favorável em relação a isso. Rodrigo, pode falar sobre previdências policiais? Os policiais estão sendo beneficiados, é a única classe que está sendo beneficiada já hoje na proposta da emenda da Previdência. A Previdência ela dá uma vantagem, integralidade e paridade que ninguém mais tem. Isso está sendo colocado aí para os policiais, que eu acho um erro absurdo, já está colocado. Então os policiais, na realidade, estão chorando à toa, porque já está colocada essa previsão constitucional, e eles querem ver se desce a idade, né, para 55 anos, pelo amor de Deus, 55 anos você está nativo ainda. Tá? Então não tem a mínima condição. Fez tal que, o que está dizendo dele que tem várias maneiras de atrasar. Tem várias maneiras de atrasar, sim, é do jogo. Tá? Devia ter um artigo no regimento interno que fez pedidos de ordem que ajudam na obstrução. Mas, em geral, um bom presidente toca rápido as questões de ordem. O Rodrigo conduz muito bem, né, em plenário a discussão. Em geral, quando o Rodrigo está sentado na cadeira de presidente, costuma ir mais rápida, as sessões costumam dar mais rápida. Ele tem conduzido bem as sessões do plenário quando ele está lá. Quando outros conduzem, talvez por menos prática, menos experiência, não conduzem com tanta velocidade quanto o Rodrigo Maia. Como eu já disse, os Estados Unidos podem entrar, não está pipocando, está ok. Já falei dos policiais. Quem não se apresentou para essa previdência atual poderá se apresentar para uma nova? Poderá, claro que poderá, desde que tenha o tempo mínimo a idade mínima. O próprio partido do presidente é o que mais atrapalha. O partido do presidente, espero que eles ajudem fortemente aí nesse momento. Né? Eles votaram em bloco aqui na questão da Previdência. Lamento se quiserem melhorar essa classe. Era muito comum
as corporações irem até a liderança do Novo, para que só dar um parênteses, para quem não sabe, cada deputado tem seu gabinete, mas partidos com mais de 5 deputados passam a ter uma instituição da Câmara dos Deputados chamada liderança. Do Senado também tem isso, chamado liderança. A liderança tem por finalidade determinar como é que uma bancada vai votar, ou seja, como é que o PT vota, como é que o PCdoB vota, como é que o PSL vota, né? Essa bancada é a ideia de ser perene, ser uma instituição. O Novo não tinha antes, né? Não tinha nada, não tinha liderança antes, né? Então eu vim para cá, inclusive, no Brasil, com a missão de montar fluxos e processos e montar um time para isso, né? Então, aqui no meu time, abaixo de mim, fica a coordenação regimental e a coordenação temática, né? A Estela é a responsável, inclusive, a nossa especialista em finanças públicas, Estela Torga, na parte previdenciária, ela toca isso, e a Gabi é a nossa coordenadora regimental de comissões. Agora o Maxwell vai trabalhar, que é o nosso coordenador de plenário, trabalhará junto comigo, com o André, chefe de gabinete, para que o Novo consiga estar brilhando dentro do plenário, junto com os nossos excelentes deputados que têm feito um trabalho sensacional. Não li sobre a possível capitalização. Eu poderia escolher qual banco vai cuidar da minha previdência, não está. Estão tirando a previsão constitucional, teria que ter uma outra PEC para essa previsão, né? Por enquanto. Eu espero que alguém coloque a capitalização num destaque, né? E ela seja aprovada agora, e a possibilidade, talvez, de você escolher onde você vai direcionar o seu dinheiro, né, de previdência. Seria já um avanço. Rodrigão, qual a opinião? Grande Souza, meu amigo, chefe de gabinete do Gilson. Qual a sua opinião sobre a atuação do Senado? Vão aprovar o texto enviado pela Câmara ou teremos que votar novamente com a atuação do Senado? Eu acho, pela lógica, pela forma, a negociação do Rodrigo Maia e do Ariel Columbre, ele está indo rápido e eu espero que seja votado o mais rápido possível. Lembro, certo? Que tem que sair exatamente o mesmo texto de Senado e de Câmara. Não pode ter uma vírgula diferente, certo? Então, alterou qualquer coisa lá, volta para cá. Alterou qualquer coisa na Câmara, volta para o Senado. Então tem que ser bem igualzinho o texto para que ele passe o mais rápido possível. Espero que isso aconteça. Quem não se apresentou por essa previdência atual poderá se apresentar com a nova? Claro, desde que cumprir os requisitos, poderá se apresentar com a nova. Tem algumas regras de transição, certo? Mas regra geral, 65 anos para homem, 62 para mulher, 35 anos de contribuição para homem, 30 anos para mulher. Em regra, são esses os números. Estou aqui para o Instagram. E aí, turma, tudo bom? Boa noite, prazer em falar com vocês. Quem está chegando agora, estou falando sobre previdência, né? Quais são as consequências para a previdência? Só um comentário enquanto eu chego na primeira pergunta. O André Ramos preparou junto lá da Andrei um MP sensacional, que é 876, que ela tem a cadastro automático de empresas. É fantástica a MP. E ela não vai cair pelo time, pelo prazo, né? Ela vai caducar dia 11 de julho agora, certo? Não vai ter a mínima condição de ser votada, né? Caduca essa semana. Lamento pra caramba, porque a MP é fantástica, meu amigo. Parabéns pelo trabalho, inclusive, na MP. A proposta envolve, de alguma forma, políticos, envolve todo mundo. Todo mundo está dentro da reforma. A capitalização poderá ser inserida? Sim. Poderá, inclusive, depois por PEC, se não for ainda dentro do... Um grande abraço, meu sócio Pedroso. O vídeo está intermitente. Melhorou o vídeo? Tá? Eu acho que do lado de cá, pelo menos, aparentemente, está beleza. Tá bem. Eu não entendi a do PE. Tem chance do PSL propor destaque de capitalização? Eles têm 3 destaques. Eu adoraria que eles propusessem esse. Cara, você acredita que os governadores do Nordeste vão pedir voto dos seus deputados? Rodrigo, eles já estão falando disso. Eles estão se reunindo para falar disso. O problema é que a bancada tem dizem que se socialista soubesse a economia, né, ele não seria socialista. Então, a bancada da esquerda, de forma geral, ela tem um compromisso, aspas, aqui, com a base. Oi, Loi. E aí? Viu? Oi para todo mundo. Ela tem uma bancada que tem um compromisso com a base deles de não votar a Previdência, que é um erro absurdo, né, um completo equívoco. Os estados e municípios, se eu fosse governador, estavam correndo atrás disso. O Zema, né, por exemplo, está correndo fortemente atrás disso. Será viável colocar a capitalização na reforma, mesmo com a história dos idosos suicidando no Chile? Só para ficar claro, isso é mentira, tá? Fake news total. Tem um artigo sensacional do Pedro Neri que prova que os índices de suicídio no Chile são menores que Cuba, que é protegido, Coreia do Norte, vários outros países. A média do abaixo da média da América Latina. Então, assim, fake news total, mentira repetida várias vezes que o pessoal tentou se tornar verdade. Recomendo esse artigo do Pedro Neri, procure aí na internet, Pedro Neri, Suicídio Chile, e ele trata desse tema e fala muito bem sobre isso. E aqui o sistema, se fosse colocado, seria um sistema híbrido, né, em que você teria participação tanto da empresa como participação do empregado. Então, seria o sistema dos dois trabalhadores, que é ótimo no Brasil, porque você acaba
com o sistema de pirâmide. Para quem não sabe, quem está trabalhando hoje paga para quem já se aposentou. Você paga para você. Então, se não tiver gente trabalhando hoje, o sistema está quebrado. Significa que o sistema virtualmente está quebrado todo dia, né? Ele tem que estar todo tempo conferindo se tem gente dentro do sistema para pagar para quem já se aposentou. Para você ver como é o sistema quebrado. É engraçado que, inclusive, eu estava um dia, uma pessoa me disse, mas o sistema de capitalização é arriscado. Não, o sistema de capitalização é muito seguro. Né? Você deposita para você mesmo, uma conta vinculada ao seu nome, sabendo quem é você. Já o sistema de capitalização, você bota no bolso do governo e o governo administra esse dinheiro. Lembro que o orçamento da União e da Previdência se misturam, né? Estão todos mais ou menos misturados. Boa noite, Léo. Prazer falar contigo. Qual a chance? A reforma atinge política? Não, ela pode atingir, né? Há uma vontade, um destaque, inclusive, havia um destaque desse, o Novo fez um destaque simples na CCJ para atingir política já dessa legislatura, mas só atinge o da próxima. Hein? Por enquanto, eu espero que mude. A do idoso eu já respondi. Renan, fake news, esse aí, Pedrão, fake news total na questão da capitalização, a do suicídio. Tá? Recomendo vivamente o texto do Pedro Neri, tá? Para que haja uma explicação. E também, agora eu vou responder aqui o que falta, que novas perguntas que chegaram no Facebook, tá? Rodrigo, quem não se aposentou, já falei dessa, muda de assunto. Quando vai ser um projeto que acaba com o monopólio das empresas de concessão de energia? Para colocar energia solar na minha casa serve 100% eficiente. Atualmente sou obrigado a pagar a assinatura para essa empresa. E o projeto de empresa são somente 90% de produção de energia. Próximo projeto de energia que virá é gás, tá? Não sei se vocês sabem hoje, mas dentro da nossa quando a gente vai extrair o petróleo, vaza o gás. O Brasil reinsere esse gás para não perder esse gás. Nós perdemos dinheiro, parte desse gás é perdido. Então, o próximo choque, o Paulo Guedes já vem falando disso, é o choque de energia barata com gás, porque grande parte das termoelétricas elas são financiadas com... Perdão, as termoelétricas são injetados os gás para as funcionarem, né? Isso aí encarece bastante, porque o preço é caro e não deveria ser caro para isso. Rodrigo, o Carmelo, não me lembro quem, que vão tirar os rurais. A ideia é ter tirado os rurais mesmo. É a previsão, já falei disso. Muito bom, parabéns, Rodrigo. Estou acompanhando e me instruindo sobre a reforma. Verei o texto pelo Nero. Obrigado, de nada, querido. Prazer em falar contigo. Turma, está aqui chegando aqui, eu acho que há meia hora já de vídeo, mais ou menos. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, né? Aí, vamos lá. Vou dar aqui um final para isso. A semana, então, será animada. Se tiver qualquer dúvida no decorrer da semana, não tem qualquer problema em me mandar uma mensagem. Eu respondo todo mundo com o maior prazer do que está acontecendo, do que vai acontecer. Vou ver lá durante a sessão, né, estarei dentro do plenário da Câmara de Deputados, lá apoiando, suportando os nossos deputados do Partido Novo, que tem feito um trabalho espetacular. Eu vou fazer a monarquia, Humberto, no Stories, tá? Para não confundir aqui a questão da monarquia. Eu vou estar acompanhando durante vou estar por lá. Quem tiver dúvida, me pergunte. Vou estar direto do plenário. Vamos estar conversando aí. Vou tentar ser o mais técnico possível, explicando para vocês. Deixa a parte política aí com meus queridos amigos da bancada do Novo. Eu vou tentar ser o mais técnico aqui para explicar o que é que vai acontecer na sequência, quais são os pontos, qual é o que acontece, como é que vai ter quais são as consequências e os pontos. A pergunta que você me fez, o Novo vai colocar aditivo. Na verdade, não é aditivo, tá? É um destaque. Né? O Novo vai colocar o destaque para o sistema de capitalização? Não sei. Essa decisão cabe à bancada. Né? Eu acho que 3 opções são muito fortes para a bancada. Capitalização, estados, municípios e gatilho. Né? São os 3 mais importantes de destaque que eu acho que a bancada considera. Né? Que foi apresentado, inclusive, um deles durante a comissão especial. E a ideia é que seja apresentada e até amanhã a gente consiga apresentar, assim que eu apresentar, eu comento com vocês qual o destaque do Novo será apresentado. Para quem tem um aplicativo, para quem não conhece, eu recomendo um aplicativo chamado Infoleg, né, que ele vai estar lá no detalhe, o que está acontecendo, você marca lá plenário para estar acompanhando, certo? E você vai ter aí a pauta e as mudanças, né, votação nominal. Uma coisa que demora muito, tá, pessoal, também é a votação nominal. Porque, em geral, as votações elas são simbólicas. Como é PEC, necessariamente a votação é nominal. E, obviamente, só para entender mais um ponto, quando é retirada de as coisas, não precisaria ser nominal, pode ser votação simbólica, né? Você já deve ter dito, Marcelo, lá, o Novo orienta não, o Novo orienta sim, aquela votação, quando ele orienta, se calcula para 8 deputados. Quando o PSL orienta, o delegado Valdir, que é o líder do PSL, se orienta para 55 deputados, tá? Quando o Daniel Coelho do Estado orienta, vale para 9 deputados. Então, é essa a forma que vai acontecendo.
A MP de Liberdade Econômica caducou, não, ela vai caducar só em setembro, vai parar agora com recesso, ela caduca em setembro, então tem tempo ainda para conseguir passar ela. A ideia é ser votada já nessa semana agora, tinha sido passada para essa semana. A liberdade com tudo, é isso aí. Tá? Vão tirar os horários da reforma, já tiraram. Rodrigo, o que você vai fazer um grupo no WhatsApp, no Telegram? Pô, já tenho um, tá? Entra lá, adiciona ele aí, por favor, Diogo, pega o contato dele, adiciona lá no grupo, tá, pessoal? Qualquer dúvida, à disposição. A capitalização sai no Chile, porque essa obstinação nacional parece que acabasse com o país em pouca capitalização, porque era mente, pessoal. O pessoal mente dizer que tem suicídio, é mentira pra caramba, absurda mentira. Tá? É por isso que a história passou a ser verdade. Tá? Quem quiser, manda para mim, então, por favor, quem quiser adicionar no grupo, que eu tô lá, manda uma mensagem para mim no privado que eu adiciono nesse grupo, tá? Eu vou sempre conversando, tem um grupo da época da campanha ainda que se mantém, então será sempre um prazer tê-los por lá. Como a reforma da Previdência vai impactar na dívida pública absurdamente, Rafaela. Se não fizer, eu já falei um pouco disso antes, 52% hoje do orçamento, 52% do regime geral, se somar com o regime próprio, 59% do orçamento hoje é tomado pela Previdência. Se não for feita a reforma, a Previdência ela vai tomando todo o orçamento para pagar a pensão. Ou seja, ela vai impactar na totalidade do orçamento do país. E a dívida do país vai aumentando. Se eu não consigo me sustentar com tributos, eu preciso ter empréstimo. Inclusive, o Brasil não tem superávit nominal. Ou seja, quer tirando juros. Né? O Brasil tem superávit nominal até hoje sobre isso. Então, assim, o número para o Brasil é absurdamente alto, tá? Da forma que acontece hoje. Então, a gente precisa voltar a ter pelo menos superávit, perdão, não tem superávit, eu confundi, tudo que eu falei sobre nominal é primário, tá? E a gente tem que ter um dia superávit nominal para conseguir pagar e precisar crescer para isso. Se não fizer isso, o rombo vai aumentar, vai ter que fazer empréstimo, se o empréstimo não for suficiente porque não há confiança no país, vai ter que emitir moeda e gerar inflação. Essa é a consequência para o país de uma não reforma da Previdência. Tem que ser feita ela para ontem. Não é para amanhã, não, é para ontem. Ela tem que ser feita o mais rápido possível. E a solução ideal era criar o regime de capitalização, que ainda não foi criado, infelizmente. Mas eu espero que ele volte aí durante a reforma, ainda na próxima semana. Qualquer dúvida, você vai me mandando mensagem aqui no Instagram, no Facebook. No Facebook, pode pedir para adicionar nesse grupo que eu tenho de campanha, que a gente vai conversando, tá bom? A nação vai se dividir para pagar despesa previdenciária e não para investimento. É o ponto. Eu acho que o Estado precisa diminuir para começar a cobrar menos tributos. No fim, é esse o objetivo que eu penso. Meu sonho é um Estado menor para que o dinheiro fique no bolso de quem sabe gastar melhor, que são as pessoas e as empresas, e não o Estado. Esse é o sonho, o objetivo e a minha meta para Fortaleza, para o Ceará, para o Brasil. Né? Um Estado menor para que o dinheiro possa ficar no bolso de quem cuida melhor deles, que são as pessoas e as empresas. Tá bom, pessoal? Grande abraço, grande beijo a todos e até a próxima.